Então, o livro de João é muito bom a gente ter um entendimento para que serve cada livro da Bíblia. Aí a gente às vezes pode ler a introdução, a gente vê que Lucas mesmo, Lucas ele era médico e Lucas ele estava nas missões com Paulo. Alguém tinha que estar cuidando das feridas de Paulo também, porque se não tiver, ele malmente conseguia às vezes andar, porque estava açoitado, estava ferido. Então é muito importante a gente entender o porquê de cada livro. Então a gente vai abordar muitos livros sim até o final do ano, e assim Deus permitindo. Ontem eu estava orando a Deus para ter uma oportunidade, se por acaso fosse da vontade de Deus, para falar sobre o evangelismo, a importância também, antes da gente fazer essa abordagem aqui do livro, da importância do evangelismo que está tendo, porque Edivaldo também teve um papel fundamental durante o evangelismo, principalmente para tocar naquela menina que ele foi buscar ela em casa. Se ele não fosse, certamente poderia ter aquele desânimo de ir, ou a batalha espiritual para que ela não viesse. E ele foi buscar em casa, e enquanto ele foi buscar, eu já fiquei conversando com mais duas pessoas, e tome-lhe palavra, e assim, se a gente não tiver munido de palavra, a gente é envergonhado na rua, porque as pessoas ficam parecendo, a pessoa fala assim, eu não preciso ir para a igreja porque eu sei que Deus me ouve em casa. Aí eu falei, e ela comigo de muita fé. Eu falei, poxa, a senhora é de muita fé, né? Parabéns. É todo mundo que tem esse nível de fé da senhora? É todo mundo que está na igreja que tem? Aí ela, não. Então pronto, então é necessário sim a igreja. Porque aí a pessoa está em casa, ela não está num ambiente que é propício para o milagre, ela não está nessa comunhão, então é uma série de coisas. Aí quando a gente vai lançando palavra e mais palavra, aí a gente vê a importância da gente estar munido da palavra. Então, às segundas-feiras eu não aceito ninguém que vem às segundas-feiras ser enganado aí fora, porque eu entendo que quando a gente está munido da palavra, a gente não é enganado por ninguém, nem por Satanás, nem pelos seus adeptos e nem por qualquer tipo de vento de doutrina. E eu estava achando com a Edivaldo que a gente estava demorando conversando com essas meninas, que elas gostavam de conversar bastante, né? Aí a gente, quando se deslocou dessa região perto da casa de Dona Luzia, a gente foi para um outro lugar, eu achando que já estava atrasado, mas a pessoa tinha acabado de chegar em casa. Aí foi um negócio incrível, que foi o que o apóstolo citou ontem, da mãe de Dona Carol, que disse que estava em um propósito com Deus, que não queria vir à igreja aos domingos. Que propósito é esse, né, que o apóstolo falou ontem? Aí quando a gente foi lá, eu gosto de botar a pessoa para tirar uma palavra. Aí a palavra que ela tirou foi o livro de Zacarias, falando sobre a parábola do bom pastor. Assim diz o Senhor no Zacarias 11:4, ela que tirou. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Olha só, as ovelhas destinadas para a matança é morte. Então Deus, com essa palavra, falando, assim diz o Senhor, apacenta. E o subtítulo está aqui como um bom pastor. Então, um bom pastor que é o quê? Que é apacentar a ovelha. Mas será que a ovelha está querendo ser apacentada? Então, essa palavra de Zacarias foi justamente perfeito, e Deus fez a obra, e foi um mover tão grande dentro da casa da mulher, que ela chegou da UTI dizendo que não tinha energia para vir para a igreja, mas ontem praticamente ela, a irmã dela, todo mundo, toda hora foi com camisa sendo revelada, aquela coisa toda. E se tivesse ficado em casa? Aí eu até falei assim, a gente dentro da casa dela, e foi uma batalha muito grande, viu? O marido ficou deitado dentro do quarto, e eu levantando a voz dentro mesmo para sacudir ele, acorda tu que dorme, não foi não, Edivaldo? E sacudindo na palavra mesmo, porque só Deus mesmo, que a gente às vezes pega essas autoridades aí, e por isso que a gente tem que estar munido da palavra. Aí no final das contas, aí ela disse que estava muito cansada e ia ficar em casa descansando, mas no final ela disse o quê? Sabe de uma? Eu vou. Então passou por cima do cansaço. É a mulher que ficou na UTI, no hospital, varando na madrugada,
estava com o olho realmente de cansado, aí de cansada. Aí a outra irmã dela, ela falou assim, eu falei, então alguém tem que ir, pelo menos para representar a família, para levar alguma peça de roupa. Aí parecia que a irmã dela que não ia vir, e acabou vindo também. Então foi um negócio maravilhoso e a gente ficou percebendo, a gente percebeu a importância do evangelismo e nesse caso não um evangelismo de quem não conhece, do evangelismo para visitar os lares de pessoas que tá em falta, tá faltando. Então esse é o projeto mesmo de estar buscando. Só que a gente também, né, Edvaldo? A gente parou num barzinho, falou até com o irmão de Edivaldo, a gente vai parando, só que a gente percebe que o estado físico da pessoa e psicológico na hora está totalmente voltado para a bebida. Tem que ser alguém, tem que ser momento que não seja no bar, né? E ele ficou enrolando, foi uma conversa. Não, eu vou, estava incentivando até o outro rapaz que estava bebendo, ele foi, não, você também está precisando, vá. No final das contas acabou não indo, não foi, enrolou, deu um nó em Edivaldo. Eu acho que Edivaldo só não deu um murrão na cabeça dele porque está convertido. Mas para a glória de Deus foi maravilhoso e é contagiante também, porque a gente percebe, se não tivesse o evangelismo ontem, né, porque na verdade o corpo fala, fica em casa. Aí a gente fala, poxa, domingo quero ficar aqui com a perna para cima. Aí mais tarde eu vou para a igreja. Aí então quer dizer, para estar aqui já no domingo desde 4 horas da tarde, né, Edvaldo? Edivaldo ainda que é mais pontual ainda do que eu. Edivaldo normalmente chega primeiro do que eu. Antes das 4, Edivaldo já está lá. Aí imagine o que é isso para ficar o dia todo. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, realmente é coisa do amor de Deus mesmo pelas almas, né? Porque quero enrolar, olha aqui. Aí, pois bem, vamos, porque senão só vai ficar muito baixo. Vamos lá, João 2. João 2, água em vinho. O primeiro milagre que Jesus fez. E normalmente desenho animado mostra Jesus fazendo milagre com um passarinho, botando um passarinho para viver, mas não, o primeiro milagre de Jesus foi realmente a água em vinho. E vem aqui, as bodas em Caná da Galileia. Capítulo 2 e vamos nessa. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Até aí, o 2. Uma festa, né? Ele foi convidado junto com seus discípulos. Quem pode ler o 3, por favor? Botou no vinho a mãe de Jesus e disse, não tem vinho. No 4, pode pular. E disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha só, esse termo aí, que tenho eu contigo, não é uma forma de dizer respeito de Jesus com Maria, não. Quando realmente é uma pergunta que Jesus faz e que os demônios também fizeram para Jesus em algum momento. Jesus, o Nazareno, que temos nós contigo? Aí quando a gente pega esses dois termos em duas passagens diferentes, o significado, o que tenho eu contigo, mulher que tenho eu contigo, falando assim, não é a minha hora. Então, da mesma forma como os demônios quando chegam para Jesus, Jesus Nazareno, que temos nós contigo? Ou seja, não é a nossa hora ainda, não é chegada a hora. E nesse caso aqui não era realmente o momento de Jesus. Jesus também, por isso que ele falou com Maria. Então, às vezes, se a gente não tiver o entendimento dessa tradução, o que significa o ter contigo, fica parecendo que é Jesus dando uma patada, né, na mãe, mas não é não. Ele falando que ainda não era a hora dele. Ainda não é chegada a minha hora. Na sequência ele completa. Então, ela falou aos serventes.
Então isso já na certeza que ele, como filho obediente, vai fazer, né? Fazei tudo o que ele vos disser. No 6 aí, quem pode ler o 6? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Você leu isso, está certo. Mas pode ler o 7 também. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram. Encheram totalmente. No 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Olha que coisa. Levai ao mestre-sala. Mestre-sala é o responsável. É o responsável pela ocasião, pela bebida. Então, olha que engraçado, olha como Jesus não quebra princípio, né? Jesus podia falar, pode servir, mas o respeito de Jesus com o próximo e até com o responsável da própria festa, ele fala, não, leve primeiro ao mestre-sala. Em outros momentos de cura também, Jesus não quebrou princípios nem protocolos. Então, Jesus o fez sempre na obediência e seguindo protocolos e princípios. Quando ele chegou para os leprosos, ele falou assim, ó, se apresente aos sacerdotes e façam o ritual da purificação. Porque imagine aí se Jesus só cura o leproso e fala para ele passar por cima da lei de Moisés. Então era como se Jesus estivesse criando uma facção, uma dissensão, uma divisão. Porque, quer dizer, os fariseus seguiam a lei para fazer os atos da purificação, e porque Jesus não fazia. Então Jesus chegava para os leprosos e falou assim, vai e apresente aos sacerdotes, que é para fazer justamente o ato da purificação, para confirmar que ele está purificado mesmo. É um negócio incrível. No 9, no 9, no início. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Imagine aí todo mundo olhando e ficando assim com aquela cara, será que ele vai achar que é kisuke? Será que vai achar que é maratá? Porque imagine os serventes, todos aqueles que pegaram a água, eles sabiam o porquê daquela expectativa. Então tinha que ter aquela aprovação do mestre-sala. Então nossos atos têm que ter a aprovação de Deus, né? Chamou o noivo, ele lhe disse, todos costumam primeiro bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o Evangelho, ele é característica de poder, né? Não somente de falácia, a gente tem que falar e os sinais têm que acontecer. Ontem a gente estava na pizzaria, a gente não ia, saiu daqui, foi por causa de Henrique falou assim, Henrique, sem saber, foi usado por Deus para comer a pizza e para um rolo ainda mais forte lá, que o mais importante foi a alma lá. Aí Henrique falou assim, vamos comer a pizza? Eu falei, Lu, vamos? Aí ela, vamos. Quando chega lá, aí o pessoal começou a falar, pior é o que eles fazem, que às vezes ainda bebem ou ainda ficam falando mal dos outros, falando dos cristãos. Aí eu olhei assim, aí eu fiquei aguardando, eu estava só esperando a oportunidade. Aí quando eles fizeram assim, respiraram, aí eu falei, já que essa pizza não tem pimenta, eu posso dar uma pimentada aí nessa conversa aí de vocês aí, que era todo mundo que trabalhava na pizzaria. Aí eu falei assim, realmente, pode sim, pode beber, como a senhora está falando aí, só que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. E por que a senhora pode beber? Pode beber porque Jesus morreu para libertar, ele morreu para nos libertar e não para nos deixar cativo. Só que tem uma coisa, se a Bíblia fala para cada um se examinar, então, na hora de beber, será que é o que você quer ou será o que é que Deus quer?
Será que então tem países que tem carreira de cocaína, de maconha? Não, eu falei não a cocaína, mas a maconha em si ela é liberada. Mas então convém para mim a senhora fumar uma maconha aqui agora? Aí ela falou, é verdade. Aí no final das contas foi uma conversa tão gostosa que no final aí Lu deu um abraço em uma das meninas lá, a menina se acabando de chorar. Então foi um negócio tão gostoso. Então essa ligação é muito importante onde a gente estiver, a gente pedir sabedoria para poder lidar, porque seria a situação de conflito. Então a gente tem que ter essa sabedoria segundo Deus, para a gente, nessas situações de conflito mesmo, aparentemente a gente vir com ideias e sugestões do céu. E a menina falava, uma das meninas falando que via vulto, tinha síndrome do pânico, foi uma série de coisas. E para a glória de Deus, foi um negócio incrível. Ela disse que depois vai fazer uma visita, o convite, eu não sou besta, chamei logo para vir, né, fazer uma visita. E ela hoje mandou uma mensagem falando que está sendo desligada da pizzaria. Ela mandou essa mensagem. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, será que tem alguma coisa a ver, Senhor? Porém, aí eu fui e falei para ela que para uma porta nova se abrir, a outra tem que se fechar. Aí eu falei para ela, não, pode ficar despreocupada, que a gente vai correr atrás aí, vai ver. A senhora já trabalhou de quê? Então mostrei que ela não estava sozinha, né? E ela falou que a menina com 23 anos, 4 filhos. 4 filhos. Hã? Casal de gêmeos, né? Mas procurou sarna para se coçar desde os 15 anos. E está com a mesma pessoa até hoje. Então foi um amor mesmo, né? E cristã afastada, só que se afastou por conta de conversações dentro de igreja. Aí na hora quando o Lu abraçou, a menina começou a falar em língua, foi um negócio maravilhoso. Aí assim, é gostoso essas coisas que acontecem fora o templo, né? Porque às vezes quem sabe o irmão não tem oportunidade aqui dentro, mas tem mais lá fora. Então tem coisas que Deus coloca assim no coração, com o irmão mesmo, né? Fazer algumas coisas na rua, falar, dar um abraço, tal. Essas coisas aí que a gente tem que estar disponível para a manifestação dessa glória de Deus onde a gente estiver passando. João 3:27. Vocês vão abrir no João 3:27. E só para fechar essa boda da Galileia aqui, já está bem pertinho, é só virar a página, né? Com este deu princípio Jesus aos seus sinais na Cana da Galileia, manifestando a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Então, às vezes Deus não permite a gente estar perto muito até mesmo da família, porque dentro de perto dos nossos não vão crer nos milagres, não vão crer, vão achar inclusive que é boçal, né? Vão achar até mesmo que é arrogante, que é potente, só está querendo se mostrar, se aparecer, que era como a visão que os irmãos de Jesus tinham dele também, né? João 3:27. João 3:27. Aleluia. Observe. Lê o 28 aí, Lene, por favor. Isso. Vós mesmos sois testemunhas de Deus. No 28, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha que coisa, a gente no 27 aí respondeu João então conversando, e então respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois, e tem uma passagem de Deuteronômio que fala justamente isso aqui, então, que o homem não pode nada se do alto não vier. Então a parte gostosa da Bíblia é que fala no velho e se confirma no novo.
E no novo ele fala para poder, na verdade, não atropelar aquilo que já foi dito lá atrás, para não entrar em contradição. E no 28, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, João afirmando que ele não é o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, fui enviado antes de Jesus como principal antes de Jesus. No 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Observe, olha que a gente tem que ler devagarzinho, versículo por versículo, para a gente entender que tipo de alegria é essa que João estava falando. Olha que coisa, alegria em ouvir o noivo aqui, Edivaldo é o noivo, eu sou amigo do noivo, ou então a gente bota uma situação aqui, a noiva está aqui. Aí quando vem o noivo, e eu sendo amigo da noiva, aí eu falo, eita, tá vindo o noivo, porque a gente conhece a voz do noivo, e o noivo é Jesus. Então João falou que a alegria dele se cumpriu, e sem falar que o primeiro encontro que Jesus teve com João foi na barriga, no ventre da mãe ainda. Quando Isabel se encontrou com Maria, o bebê chacoalhou de um jeito que foi uma transmissão de unção já dentro da barriga. É umas coisas de doido mesmo a Bíblia, que eu gosto, porque vai contra tudo. Como é que pode? É a presença chegando mesmo dentro da barriga, mesmo assim chacoalhou a barriga de Isabel. E foi batizado é verdade, batismo. É verdade, é brincadeira. E no 29, só para concluir, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse encontro aqui já tinha acontecido porque foram dois encontros, o da barriga e quando Jesus veio e ele falou, eis que aí é o Cordeiro. Então, quer dizer, as referências ele já tinha tido em revelação da parte de Deus como seria, que olha como as coisas de Deus é para não deixar ninguém confundido. A referência e a revelação que João teve foi que quem ele vê-se descendo como forma de pomba sobre ele, e isso como forma de pomba é a mansidão da pomba. Pode observar que o pardal, o assanhaço e outros passarinhos às vezes tem um jeito de pousar que é mais agressivo, mas a pomba, se brincar, faz isso aqui, ó. Aí vai descendo de uma forma bem sutil mesmo, tem um autocontrole incrível. E então são duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então o Espírito Santo não é a pomba como forma de pomba, e da mesma outra forma foi como línguas repartidas de fogo. Como? Então é uma referência. Então não foi línguas que desceu em forma de fogo na hora do batismo em Atos. Então, com línguas de fogo. Aí a gente pode entender, lógico, que várias formas de fogo descendo e como forma de língua repartidas, mas não de fato línguas descendo de fogo, viu? Aí quando ele fala, convém que ele cresça, que eu diminua. E aqui tinha, nessas entrelinhas aqui, tinha pessoas que estavam tentando lançar uma semente de discórdia, falando assim, João, aquele que o Senhor disse que ele era o Cordeiro, está batizando mais gente agora do que você. Aí na verdade esse ainda não tinha entendido. A missão dele ali já tinha cumprido, que era preparar o caminho. E na verdade Jesus não batizou ninguém. Quem batizava eram os discípulos. Então quer dizer, o outro foi enviado mesmo, né? Foi enviar para tentar trazer discórdia, mas João, com sabedoria do céu, pegou e falou, não rapaz, não está certo, convém que ele cresça, que eu diminua. E cada vez mais a gente diminuindo e ele crescendo em nós, né?
Imagina, eu estava olhando ontem Edivaldo, eu fico feliz quando eu vejo o desempenho de Edivaldo e eu olhando assim na rua, aí eu fico olhando assim, meu Deus, imagine o que é para essa galera aí em cima que conhece ele, e eu nem sei como é o histórico do passado dele, mas como Dona Dayana sempre falou, parece que é vinculado à bebida, essas coisas assim, e pelo próprio histórico de família. Mas quando ele passa na porta dos bares, é respeitado pra caramba. Aí o pessoal fala, e aí, Dieguinho, tal, que não sei o quê. Aí chamo ele de Dieguinho quando passam aí. Todo mundo aí em cima. Então eu fico olhando, e isso é um exemplo, porque as pessoas... A mulher ontem, inclusive no evangelismo, ela falou assim... Quando ela terminou de falar, eu já tinha entendido que ela, na verdade, estava tentando... Ela falou assim, você viu que fulano, eu não lhe falei que fulano era fogo de palha? Ou seja, ela fica do lado de fora, não vai para a igreja, mas quando uma pessoa toma uma posição, fala, não, ali é fogo de palha, ali daqui a pouco vai sair. Aí eu falei para ela assim, então, na verdade, a senhora fica só olhando. Aí eu falei, a senhora sabia que isso também está escrito na Bíblia? A Bíblia fala que a gente temos uma nuvem de testemunho o tempo todo que está olhando, nos observando. E então o que a senhora faz se cumpre o que está na Bíblia. A senhora tem que olhar de fato e está se cumprindo. E Edivaldo, a senhora vê mudança? Não, mas ele aí também mesmo, tá? Ele estava indo, ele antes ia para um lugar que eu estava com o coração fechado para ir, mas nesse lugar que ele está eu vou. Aí eu falei, e aí, vai ser hoje? Aí ela, aí disse que vai vir. Aí agora é mais uma missão para Edivaldo, né? E também me chamando para a gente ver se consegue puxar esse povo aí. Pode falar, meu irmão. Voltando mais um pouco atrás, no casamento, né? No casamento, Jesus transformou a água em vinho. Muitas pessoas falam, né? Se Jesus transformou a água em vinho, aí às vezes eu escuto falar, porque em modo geral, em termos de bebida, aí eu pergunto a ele, Jesus transformou a água em vinho, mas na Bíblia tem que Jesus bebeu vinho? Pronto, não tem, só que tem um porém. É o que eu falo a eles, eu vou falar, na Bíblia não tem que Jesus bebeu. Vou chegar até lá. E antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador, ser cristão, eu fui num casamento. O casamento era um era crente, a menina que ia casar, o pai mais a mãe não tinha bebida. Teve um rapaz que era crente, né, e ficou logo diante de mim. Ele agarrou uma garrafa de vinho, dizia, vinho pode. Eu achei aquilo ali um absurdo, né? Eu que não era aquilo, eu falava, meu Deus, que negócio isso, tem misericórdia. E ele dizendo, vinho pode. Olha o que aconteceu hoje em dia. Ele saiu do evangelho, esses que falam isso, é crente beberrão que quer voltar para o mundo, diz que pode. Eu já escutei até lá no trabalho, aí eu vou Cristina e vou falar também, né? No trabalho, o que é que fala? Isso aí é crente beberrão que quer voltar para o mundo, aí diz que vinho pode. Aí enche a cara de vinho, daqui a pouco está nas bodegas, enchendo a cara de cachaça. É o que aconteceu com esse rapaz que era crente, né? Hoje em dia ele está na bodega tomando cachaça. Olha só, é engraçado que Jesus contribuiu não porque ele queria, mas por obediência à mãe, ele contribuiu para o milagre. Só que tem uma coisa aí, para a gente botar como... A gente pode entender que o vinho naquela época não é o vinho de hoje. O vinho daquela época, ele era pisado no lagar e ele era aquele vinho natural. Ou seja, não é o que estão fazendo hoje. Só que, na verdade, quando a gente olha também para a passagem de Efésios, que fala, não embriagueis com o vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quer dizer... Ontem, inclusive, eu toquei nesse assunto. Eu falei, espera aí, então é fácil você pegar e você beber. Agora eu vou pegar referências que era o velho homem e vou trazer como uma carga. Eu vou continuar então de leve às vezes. Então peraí, então você não mudou, porque se o evangelho é de transformação, então quer dizer, só que aí eu falei assim, quem é que vai estar mais disponível para Deus usar? Uma pessoa que está cada vez mais sendo cheia do Espírito do que sendo cheia de bebida. Por mais que ela fale assim, não vou beber muito.
Aí eu falei para ela assim, pronto, tem algumas pessoas que não comem carne, não pode comer carne. Aí quer dizer, eu vou pegar então, vou comer carne na frente dessa pessoa. Só que Paulo fala assim, se seu irmão come carne, você não vai morrer de fome se você ficar um dia sem comer. Porque no caso você vai estar escandalizando ele por conta de um pedaço de carne em um momento de churrasco. Então quer dizer, nós temos que ter a consciência que devemos falar o seguinte, ó, meu irmão aqui não come carne, como ele não come, nesse momento também não vou comer, porque você não faz ele pecar. Imagine o turbilhão de coisas que fica na mente da pessoa. Imagine então quantas vezes o nome de Jesus é escandalizado porque pessoas estão bebendo e porque diz que tudo pode, e porque não tem esse pensamento, ó, como tem pessoas que vai escandalizar se eu beber, eu vou evitar beber. Então, porque na verdade tem já essa inclinação carnal para beber e quer justificar dizendo que pode. Agora quer dizer, tem uma passagem que eu gosto dessa passagem em Eclesiastes que fala assim, vai jovem, vai curtir sua mocidade, vai comer, vai beber, mas um dia o Senhor vai pedir conta de tudo. E aí? Só que as pessoas têm uma inclinação para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus, aí quer dizer, se inclusive ontem eu, Lu, a gente estivesse bebendo vinho, ou seja lá o que for, imagine aí como ficaria. Aí então a gente tem que ter esse cuidado, para que a gente continue a ser vaso na mão do oleiro. Agora, vaso segundo a vontade de Deus, não segundo o nosso desejo. Se for do nosso desejo, é carnal. Aí fica fácil, porque Paulo fala assim, ó, vocês andam na carne, mas vocês não militam segundo a carne, vocês militam segundo as forças espirituais. Então quer dizer, que tipo de força espiritual é essa? Eu quero é prova. Por isso que na verdade tem a diferença entre o cristão que renuncia e o cristão que tudo pode. Agora a gente tem que entender que a gente tem que viver a plenitude de Deus, sim. A gente tem que entender que, quer dizer, a gente não pode renunciar então à bebida. Pode que pode. O vinho é tão gostoso, esse vinho 100% uva, é tão gostoso que eu não sinto, eu já bebi, eu não sinto falta, porque na verdade quando a gente chega de fato nesse processo de libertação, então você não vai ter desejo de beber mais. Agora, Edivaldo teve vontade de beber depois, Edivaldo? Então é libertação. No primeiro dia, no primeiro passo que eu dei para Jesus, eu passei os 2 meses, veio. Agora na segunda hora eu fui determinado. Pode observar. E aí, o lamaçal do pecado que está em Salmo, quando a gente pega um pouco de lama mesmo, aí quer dizer, se a gente começa a mudar o cenário do porco, o porco vai deixar de estar melado porque o cenário está sendo mudado. E o cenário que a gente muda é a nossa mente. Se a gente não muda a nossa mente, o cenário vai continuar o mesmo. Imagine aí o porco que é tirado do chiqueiro e é colocado naquele local onde nos interiores hoje em dia tem que as baias com capim, aquelas coisas, palha seca. Olha a diferença, o cenário foi mudado. Então o que a gente precisa fazer é mudar o nosso cenário de viver as coisas, que é mudando a mente. A gente não pode sair do mundo. Como a gente não pode sair do mundo, a gente então precisa mudar algo em nós. Então é gostoso demais quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e fala assim, meu Deus, obrigado, porque o teu brilho é real na minha vida. Quando a gente pega qualquer foto nossa, qualquer foto anterior, e a gente sorri e olhar hoje, é outro nível. É outro nível a gente em Deus, e sem Deus é miséria mesmo. João 3,36. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, tá? E quem tiver que fazer alguma pergunta pode me interromper que a gente conversa. No 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, quem crê no Filho tem a vida eterna. Muita gente, na verdade, diz que crê
crê em Jesus, mas não dá continuidade, aí deixa ele lá esquecido. Aí pode observar, eu estava olhando uns vídeos no YouTube, uns vídeos de avião caindo. Não tem tempo de pedir de arrependimento, não. É muito rápido, porque os pilotos ficam tentando manter o controle da situação e do nada eles falam, vai cair. Alguns xingam e outros falam assim, meu Deus, vai cair. Imagine a tripulação toda, imagine todo mundo que não está ciente que já é uma causa fatal. Então a vida realmente é muito rápida para ser perdida mesmo. Agora observe, e o só crer não é importante para ser salvo. Olha o que vem depois aí, numa vírgula. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, ponto e vírgula. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Então quer dizer, a pessoa pode crer, confessar que crê em Jesus, mas ela é rebelde. A gente viu vários casos ontem. E mais ainda dentro das nossas casas. Pessoas que creem em Jesus, pessoas que vivem o milagre, mas são rebeldes. Eu falei para uma das parentes de Edivaldo, eu falei assim, poxa, bacana, né? Que a senhora tem esse relacionamento com Deus. Você viu essa hora? Que a senhora mantém esse relacionamento com Deus, só que tem uma coisa, eu vejo que a senhora um dia vai ser cobrada de tudo. Porque quer dizer, a senhora é missionária, porque onde a senhora foi, onde a senhora vai, a senhora tem que falar desse seu testemunho. A senhora só falou porque na igreja tal, por conta que a senhora mesmo disse que foi o testemunho. Quantas pessoas deixam de ser edificadas porque a senhora não está contando? Quantas pessoas deixam de ser alcançadas porque a senhora não está dentro da igreja para contagiar a sua fé em outras pessoas? Quantas pessoas estão dentro da igreja que não têm o dom espiritual de visão que a senhora tem e a senhora está retendo? Então tenha certeza que tudo isso um dia Deus vai pedir conta para a senhora. Mas aí é engraçado quando as pessoas ouvem e sabem que é Deus, só faz se calar, né? Porque uma outra parente de Edivaldo, muito inteligente, só ficou observando e olhando. Rapaz, que mulher sábia. Via a conversa toda, não precisava falar nada, mas só Deus e ela sabe o que foi que ficou no coração, né? João 5. E essas passagens que eu estou passando e a gente está pulando, é para a gente entender a importância do livro de João para a gente. É um livro que vai falar o tempo todo da importância de Jesus. E no finalzinho, no último capítulo, aí João fala, todas essas coisas foram escritas testificando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. E é gostoso demais o livro de João. João 5. A cura do paralítico, é no 1 mesmo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando, e primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Observe, isso está dentro entre colchetes, e a gente pode trazer como um entendimento que esse tanque de Betesda foi uma mentira. Não que a palavra de Deus ela é mentira, mas o esboço é que foi. Porque então, se o anjo movesse a água, quando a gente pega um mapa para estudar, eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu peguei o mapa para olhar Betesda e o outro tanque da misericórdia, que é o tanque de Siloé, que foi onde Jesus pediu para o cara se lavar. Se Jesus pede para ele se lavar em Betesda, ia falar que o cego voltou a enxergar por conta do tanque de Betesda. Aí Jesus pediu para o cego ir lavar os olhos em Siloé, aquele que ele botou, ungiu os olhos com... Henrique, corre ali atrás e fala para o menino não lavar o carro não, porque quando ele passar isso, fala para não lavar não, é Gleison, ele disse que quer lavar o carro, não lavar não, a gente já vai embora já.
Aí o tanque de Siloé, o tanque da misericórdia. Aí imagine aí o alvoroço que ia ter. Se já tinha uma multidão em Betesda aguardando esse mover. E quando Jesus chega nesse paralítico, ele fala: o que queres que eu te faça? Aí ele... Não, o que queres que eu te faça não. Ele fala assim: se queres ser curado. Aí ele, na cabeça, a mente dele estava achando: não, porque toda vez que tem um movimento das águas, eu não chega um primeiro do que eu. Só que não tem nenhuma referência aqui que tenha um curado. Fala por quanto, aí tanto é que está entre colchetes, falando que tinha um anjo que descia. Então não é uma certeza, porque esse colchetes aí é que não é essa certeza. E esse tanque aí, pode observar que é perto da porta das ovelhas. E segundo o estudo arqueológico, diz que quando abria uma porta dos principais de Roma, aí automaticamente movia a água indo para Betesda. Era como se eles estivessem lavando a piscina deles. Então, quando tinha esse movimento, automaticamente eles achavam que era o movimento do anjo. Então, quando algum pregador falar, pelo menos vocês que estão aqui na segunda-feira, fica na torre de vigia, porque às vezes é falta de entendimento. Porque se falar que no tanque de Betesda, teve uma vez que uma igreja foi fazer uma campanha de águas saradoras. Eu falei: Senhor, se eles fizerem água saradora dizendo que é tanque de Betesda, nem lá eu piso meus pés. Aí botou água saradora com a temática de Naamã. Aí eu falei: menos mal, que é o Jordão. Aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado e ficar ligado, porque às vezes, se for pregação, vento de doutrina daqui para ali, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar com a mente, ou é ou não é, ou tem milagre ou não tem milagre. Não teve. E olha só, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões, neste jazia uma multidão de enfermos. Quer dizer, se tinha uma multidão de enfermos, e Jesus se compadeceu daquele paralítico. Cegos, coxos, paralíticos. E outra coisa, se Jesus continuasse ali, já que aquele paralítico voltou a andar, iam dizer que o paralítico voltou a andar por conta do tanque e não por conta de Jesus. Esperando que se movesse a água. No 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curados? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, ele fala que desce outro antes de mim, mas ele não fala desce outro antes de mim e sai curado. Então, no 8, então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por conta disseram os judeus que fora curado. Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Que coisa de judeu mesmo, né? Fariseu querendo dizer que o cara não podia carregar o leito porque foi curado. E a glória, se a glória é para Deus. Aí ele não quis nem saber, saiu, foi saltitando mesmo, né? João 4,7. A mulher de Samaria. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Observe, essa mulher, tem uma curiosidade para essa mulher. E além da gente ouvir as referências de João, vem essas curiosidades também do livro. Essa mulher estava sozinha com Jesus. Então ela era uma mulher tida tão impura, porque ela já tinha vários relacionamentos, que nenhuma mulher queria estar se associando a ela. E Samaria era povos que eram judeus também, só que era uma parte de judeus que tinha se misturado, tinha feito culto a Baal tal, e com o tempo eles vieram a se converter e pararam. Só que os mais santarrões não queriam nem sequer encostar nessa mulher. Aí Jesus vem, quebra o protocolo e encosta. Aí essa mulher fala: não, como é que pode? Tu sendo judeu, pedes água para mim que sou samaritana, né? Nisto uma mulher samaritana tira água. Disse-lhe Jesus: dá-me beber, pois discípulos tinham de comprar. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede beber a mim que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus
E quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela. Então, para a gente encurtar ela aqui, essa passagem aqui, aí depois essa mulher se tornou missionária. Por que ela se torna missionária? Porque Jesus entra com revelação, falando assim, disse bem, porque olha como Jesus lança, né? Por isso que é importante a gente ter esse domínio da palavra, para a gente pegar e lançar uma pergunta já sabendo qual é a resposta, para pegar e já pegar por cima de outra. Aí Jesus, quando falou com ela assim, vai chamar teu marido, ela, não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, você já teve 5 e o que você tem não é o seu. Então essa mulher vivia debaixo de uma maldição hereditária, uma maldição no relacionamento. Quantos aqui eu falo até para Lu às vezes, Lu, olha essa família aí, não tem ninguém feliz, Lu. É uma maldição estar nessa família aí, vivem de fachada. O cara às vezes está em um bar, está bebendo. Eu inclusive já vi, quando estava rodando pelo aplicativo, fui pegar ele em um bar, fui levar ele para casa, meu vizinho no caso, Mário. E é uma série de coisas, aí eu falo, que tipo de felicidade é essa? Fachada. E pode observar, tem muitos relacionamentos, muitas famílias que têm essa maldição, mas pelo fato de não dar lugar para Deus trabalhar, a maldição continua lá. Vai vivendo de fachada, a mulher às vezes toma suas porras, suas pancadas, e por aí vai. Continua a maldição e o inimigo só dando risada, né? Como foi o caso até ontem do pastor ontem, né? Ele falando que andava com 3 entidades, ao ponto de depois, quando a tristeza vinha, deixava ele lá comendo sozinho e chorando, né, no vazio. Observe, eu botei aqui uma anotação. E depois da mudança em Cristo, a mudança em Cristo Jesus, todo mundo quer ficar perto de você. Então essa samaritana, depois da mudança, depois do encontro, as pessoas desejavam estar perto dela. Porque quer dizer, se ela foi a primeira missionária, porque quando ela teve esse encontro com Jesus, houve essa mudança. Ela pegou, anunciou na cidade, vem cá, vem ver um homem, um profeta que falou tudo quanto eu tenho feito. Aí quer dizer, ela pega e contagiou e falou, esse porventura não será o Cristo? Esse porventura não é o Salvador? Aí eles ficaram tão maravilhados com ele, com as coisas que Jesus ensinou, que eles falaram assim, vocês podem ficar aqui mais 2 dias, fica aqui mais um pouco conosco. Aí Jesus ficou mais 2 dias, e tudo isso aí enchendo eles de palavra, enchendo de ensinamento, né? E vocês nesse momento estão sendo cheios também da palavra, ensinamento para dentro. Olha só, a gente já começou no 2, já foi para o 5, já foi para o 4, e isso são capítulos, né? João 4, 28, 29 e 30. 4, 28. Isso aqui é só um complemento disso aqui mesmo que eu falei, desse encontro. 28, 29 e 30, ele fala dessas pessoas que se contagiaram com essa boa nova dela. Mas então é só um complemento, então não precisa. Depois aqui 4:34. Pronto. 4:34. Disse-lhe Jesus, e no 33 os discípulos falam. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido de comer? Porque eles tinham ido comprar comida e Jesus não comeu. Aí no 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Observe, olha que fome a de Jesus não era a carnal. Quantas vezes a gente está em propósito que a gente não sente fome, porque a gente está na vontade mesmo de fazer as coisas de Deus. Tem vezes que não fala assim, você vai ficar sem comer agora? Eu falei, fique na sua, rapaz, lá. E no final das contas, dá tudo certo. E uma dica até para os propósitos de vocês, quando vocês abrirem consagração, abrir jejum, dê nome às consagrações e dê nome aos jejuns. A diferença entre nós e qualquer tipo de cristão é aquilo que a gente faz com o poder da palavra. Aí, inclusive, pode até mesmo, para não ter atrapalhação do inimigo, pode falar na mente, Senhor, esse propósito que eu estou abrindo aqui agora é para minha vida espiritual, é para o Senhor me renovar nos dons espirituais. Senhor, é para o Senhor melhorar em mim e tirar aquilo que está impedindo de eu avançar em Cristo, avançar nos dons espirituais. Senhor,
Esse jejum é para mover o coração de fulano. Senhor, é para que fulano... Teve uma vez que eu fiz uma coisa dessa, foi com o Lu, não foi? Eu falei assim, Senhor, meu coração está amargurado. Poxa, e Lu estava, quando a gente estava iniciando na caminhada, Lu às vezes atrapalhava um pouco, não era? Ela não entendia. Aí ela falava que tudo era estar com apóstolo, tudo. Agora tudo é apóstolo, tudo agora é apóstolo. Aí eu falei, Senhor. Esse ciúme de Jesus. Aí eu falei assim. Tu desceu da onde, céu, foi? Aí eu falei assim, aí eu abri o jejum e falei assim, Senhor, eu saí de casa, não queria ficar em casa. Eu falei, vou rodar, porque ficar em casa eu vou ficar bem. Aí eu fui, liguei o aplicativo, fui rodar e falei, Senhor, estou com o coração amargurado. Senhor, trata nela aí. Usa aí, Senhor, usa o apóstolo aí para falar. E quando eu cheguei em casa, eu falei, você vai ver. Ia ter separação, ele Aí vai casar com o apóstolo agora. Aí eu falei, você vai ver só o que vai acontecer. Eu já tinha certeza que o apóstolo ia usar, porque olha a importância da gente dar nome aos nossos propósitos, Deus pega e honra. Aí o apóstolo, cheio de ousadia, no culto de domingo, lá na Mata Escura, Lu, o Senhor manda te dizer que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói, viu? Aí a vontade que me deu foi de eita! Dá umas puladas, dá uma rodada, mas aí o que acontece? A sabedoria manda o quê? Você se calar. E em Provérbios fala assim, quando você vê o cajado de Deus descendo em quem está errado, se você começar a se alegrar, Deus pega e suspende o cajado, porque você está se alegrando com o cajado e com o sofrimento do outro. Então, aí, mas por dentro falei assim, ô Senhor, obrigado. Então assim, realmente, o jejum, os propósitos muda os cativeiros, muda a sentença. E outra, não desistir, por mais que vocês às vezes não vejam resultado, porque a gente às vezes vê de forma limitada, vê no físico, mas no espiritual já foi trabalhado. Aí Daniel, o quê? Daniel não estava vendo nada, mas a resposta das orações já estava descendo. E para fechar, 4, 50 e 51. Vai, no 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Observe, esse testemunho do milagre que foi a ressurreição do menino, olha o que acontece no versículo de baixo, é salvação. Então tem milagre que vai gerar salvação na casa, por conta do milagre, porque alguém foi buscar a resposta. Nesse caso aí, foi justamente esse oficial. Esse oficial, ele que rogou ao Senhor e pediu, né? Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele sabia que o filho já estava indo nas últimas mesmo. E observe agora no 52. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7, a febre o deixou. Olha que espírito de enfermidade. A febre o deixou. Então, observe a importância da gente estar ligado com Deus, de usar a autoridade que já foi dada para a enfermidade ir embora. A febre o deixou. Então, se deixou, foi porque era espiritual. Porque às vezes tem uma questão que a gente vê assim, e é a pessoa que causou. Então, o que não é espiritual é aquilo que a gente faz com iniquidade, sabendo que está errado. A pessoa não pode comer sal, mas exagera no sal. Então, ela está comendo sabendo, então não é inimigo. Então, é ela. Então, coisa da tia de ontem. Olha a intervenção da parte de Deus, da mulher na UTI. Ela já vinha já cheia de coisas, inclusive pessoas de idade assim, para se desfazer das coisas antigas é difícil. E é muito bonito ver Dona Olga, viu, Dona Luzia, que ela se desfez de tudo para a glória de Deus. E é difícil. E no caso dessa tia de Lu, que está internada na UTI, a gente não recebeu nem a notícia de hoje, mas já recebeu? Está ainda, né? Mas era para a morte. Então quer dizer, se foi usado ontem para dizer que teve livramento de infarto, então o quê? É porque não vai morrer de infarto. Pode morrer de outra coisa, mas de infarto não morre mais não. No 53, com isto reconheceu o pai ser
aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Observe, às vezes Deus precisa tocar no filho, precisa em alguém que você tem um amor. Olha o caso de Abraão, tem que tocar em alguém de amor, que você tenha aquele amor para que venha ter salvação para casa. Porque muita gente, e no caso da nossa vizinha, a menor, uma das menores da casa foi tocada por um demônio, foi permitido um demônio pegar para que toda a casa, e no dia a gente falou assim, ó, se o demônio não saiu ainda, é porque Deus está querendo um conserto aí com a casa toda. Então assim, se eles vão se consertar dali para frente, é com eles e Jesus, mas a nossa parte a gente fez, né? E enfim, né? Então aqui semana que vem a gente não vai concluir João ainda, né? Mas vai continuar seguindo, pegando essas entrelinhas que tem no... Pode falar. Vai pegando essas entrelinhas que tem no livro de João, porque tem muita coisa, muita coisa mesmo. Pode falar. Voltando lá na mulher samaritana, porque todos queriam se aproximar dela. Será que se ela não tivesse mudança na vida dela, será que não visse mudança na vida dela, alguém ia querer se aproximar dela? Não. Vou pegar mais um pouquinho. Porque se não visse mudança na vida dela, não ia se aproximar dela. Porque eu vejo, né, muito, né? Vai para a igreja, mas não tem mudança na vida. Para ter mudança também, tem que ter mudança das vestes, né? As vestes não só da igreja, as vestes na igreja, lá no mundo, que é deixar o testemunho. As vestes também não andar de qualquer jeito, porque se ela andasse de qualquer jeito, não ia ter testemunho para dar, ninguém queria se aproximar dela. Então tudo isso vem também, a pessoa tem que mudar por completo. Isso aí que o senhor falou, aí o senhor me lembra que ainda, em cima disso que o senhor está falando, é que a maldição que também as mulheres não queriam estar perto dela, porque quem sabe falou, essa aí que tem um histórico de pegar a mulher do marido dos outros, eu vou ficar perto dela nada. E ela ia no horário que ela foi tirar água, era justamente no horário pior, que era o horário de meio-dia. Através só da minha mudança, sem comunicarem comigo, já teve alma salva, através da minha mudança. Porque antes eu andava no mundo e andava de qualquer jeito. Porque eu na presença de papai eu andava de qualquer jeito. Assim como é que eu vou ter mudança? Aí a gente tem que se examinar todo dia, mais e mais, e continuar melhorando. Hoje em dia também é bonito ver o senhor com uma sensibilidade para as coisas de Deus, que qualquer coisa, o senhor já com a mão já dá choque já e... Dia de terça-feira, tem um DPS lá no trabalho, lá, e eu dou uma palavra, dia de terça-feira, faço uma oração. É assim mesmo. E cada um tem dar lugar onde estiver passando, né? Antes eu fiquei surpreso, né? Quando eu entrei logo, né? Deus usou um ímpio lá e do interior falou, teve a hora, o BTS, a primeira vez, eu calado, eu novo convertido. Na segunda ele falou, aí quando o encarregado terminou o BTS, ele falou, não, peraí que a gente vai fazer a oração. Eu falei, papai. Aí ele olhou para mim e falou, é o senhor, seu Godinho, que vai fazer a oração. Rapaz, eu vou convertido, até hoje, a honra e glória do Senhor Jesus, eu dou uma palavra, né? Palavra lá na Isso é bacana. Muitos tentaram me calar, até enviei e tudo, e não permanece lá, porque quem mandou garante, né? Foi o papai que me botou lá para poder fazer a oração lá e levar a palavra lá. É o homem que vai tirar. É assim mesmo. E a gente tem que, inclusive, segue a dica para os nossos trabalhos também. O evangelho pode ser pregado até calado, porque a pessoa fala, poxa, sinto uma paz quando o irmão Valdir chega, quando a irmã Sueli chega, porque na verdade a diferença é a presença em nós, que contagia e muda o cenário. E se por acaso a nossa presença não está mudando o cenário, tem alguma coisa de errado. E por isso que é muito importante cada um, cada dia mais, estar se avaliando e estar disponível para as coisas de Deus, porque assim as coisas são mais fáceis de acontecer, tá bom? Quantos gostaram? Dá um glória e um aleluia. Pronto. Vai de palma, não é? As palmas é louvando ao Senhor Jesus. Pronto. Então, e lembrando, toda vez é isso aí mesmo. Quando a gente até mesmo estiver louvando, batendo palma, sempre para Jesus, nunca